Você precisa entender aqui que ser cheio é diferente de ser tocado. Eu vou repetir, ser cheio é diferente de você simplesmente receber um toque de Deus. Vocês estão aqui, gente? O texto não está dizendo que eles tiveram uma simples experiência com Deus, mas que eles foram cheios. Gente, ser cheio fala de um preenchimento completo e não de um simples toque. A experiência que a Bíblia, ela relata aqui, e relata ao longo das Escrituras, nós veremos aqui diversos textos, né, em Atos, na igreja primitiva, falando sobre isso, aponta para esse enchimento. Você ser cheio não é um toque, mas é uma experiência profunda, é algo que nos toca, é algo que nos visita, é algo que nos transforma. Tanto é que depois da visitação, depois do enchimento, melhor dizendo, do Espírito, aqueles homens, eles se moveram de forma diferente. Por quê? Porque causou uma revolução, não é uma experiência. Talvez você se lembra de momentos antes de se converter que você teve uma experiência com Deus. De repente você foi num culto e você saiu mais leve. Às vezes nós ouvimos esse tipo de experiência. Puxa, o fulano lá orou por mim, ou eu fui num culto e eu saí mais leve do culto. Eu saí mais tranquilo, saí mais em paz. É uma experiência com Deus. Mas, meus amados, quando você é cheio do Espírito Santo, na medida que nós vamos estudar aqui, você não é mais o mesmo. Tua vida, ela é transformada. Me escute, é isso que a Bíblia está falando, de um enchimento, de algo que muda você profundamente. Ser cheio, não é um simples toque. Quando nós paramos para estudar a Bíblia, e um dos princípios de interpretação dela é o princípio da primeira menção. Eu preciso que você entenda aqui, presta atenção no que eu vou falar. O que é o princípio da primeira menção? Para você entender um pouco mais sobre uma palavra, sobre um assunto ou uma palavra, você tem que fazer o quê? Você tem que ir para a primeira vez na Bíblia que aquela palavra ela é utilizada ou ela é mencionada. Porque esse primeiro lugar que a Bíblia é mencionada, ela vai te dar diretrizes, ela vai te dar como se fosse um padrão do que aquilo significa. Então nós vimos aqui no texto de Atos 2, a palavra cheio, e cheio no grego é pleto. Só que antes dessa palavra ter sido usada, esse original grego lá, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, tá bom, gente? Originalmente escrito em grego. Então antes dessa palavra ter sido usada em Atos 2, ela foi utilizada pelo próprio Jesus lá na parábola das bodas, ou das bodas. Mateus 22:10, a Bíblia diz assim: e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontravam, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia, pletos, de convidados. Essa é a versão NAA. A Almeida Revista Atualizada, ela fala sobre a casa ter ficado repleta de pessoas. O que nós aprendemos aqui? A palavra pletos, que é o grego para cheias, foi a primeira vez usado aqui. O que ele está mostrando? Que ser cheio, a casa cheia, ou ser cheio do Espírito, fala sobre uma grande quantidade, fala sobre muito. A casa está repleta de pessoas, não são poucas pessoas, não são algumas pessoas, mas o pico estava craudiado. O que a gente aprende aqui? Que essa mesma palavra que Jesus usou para falar que a casa estava cheia, é aquela que em Atos 2 é relatada, onde ele diz: todos ficaram cheios do Espírito. Então eles ficaram muito cheios do Espírito, eles ficaram transbordando do Espírito, ficaram craudiados do Espírito. Isso é ser cheio, é completamente preenchido. É como se não houvesse mais espaço para nada. Não é algo superficial, mas é algo poderoso e sobrenatural. Eu não sei se vocês estão pegando aqui, meu irmão, o que eu estou dizendo, mas quem sabe hoje não vai ser o dia que o Senhor vai te visitar poderosamente. Quem sabe hoje não será o dia onde a sua história será mudada, porque quando o Espírito te enche, tudo muda. Tudo muda, tudo muda, tudo muda. Tanto é, meus amados, que para muitos essa experiência de enchimento é a experiência inicial para o recebimento do dom do Espírito Santo.
E isso foi tão poderoso, gente, lá em Atos 2, porque pensa comigo, não foi uma visitaçãozinha, não foi um toque, não foi eles, eu saí em paz, saí bem, saí feliz, né? Não, eles saíram cheios. Pedro, ele teve que explicar o que estava acontecendo, porque a galera olhava e falava assim, não, peraí, esses caras, eles parecem bêbados, um bêbado, você percebe que ele está bêbado, sim ou não? Você não precisa chegar perto e pedir para ele fazer assim, ó. Você percebe, é nítido, ele está bêbado. Isso aparenta, é nítido. Por quê? Porque quando uma pessoa, por exemplo, está bêbada, está cheia de álcool, ela faz o que? Ela fica fora de si. E meu irmão, quando nós somos cheios do Espírito, meu irmão, eu não preciso te explicar o que é, você sabe o que é. Você sabe o que é? Você chora, você se quebranta, é algo sobrenatural que não tem como explicar. Não tem como explicar. Então Pedro, ele começa a mostrar e de alguma forma tentar mostrar ou explicar para aquelas pessoas que estavam vendo aquela cena o que estava acontecendo. Atos 2, 15 a 18, ele diz assim o texto: estes homens não estão bêbados, Pedro explicando, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então ele diz assim: ei gente, são 9 horas da manhã, eles não estão bêbados. Além da questão do horário, né? Este período da manhã era o período em que os judeus, eles sequer comiam. Muitos judeus sequer comiam. Por quê? Porque eles estavam no período da oração matinal, da oração da manhã. Então Pedro começa a falar: ei, eles foram cheios do Espírito de Deus, e isso faz parte da minha e da sua vida. Deus, ele não apenas fez, mas ele continua fazendo. Então escute, de tempos em tempos nós precisamos ser e devemos buscar continuamente esse enchimento do Espírito. É só você ver o que aconteceu com Saulo em Damasco. Ele estava indo perseguir cristãos na estrada para Damasco, ele tem uma visão de Jesus, enfim, e ele fica cego até que ele é conduzido à cidade. Então o Senhor fala com Ananias, um profeta, sobre o que deveria ser feito em favor de Saulo, e está escrito lá em Atos 9, 10 a 12 o seguinte: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, na casa de Judas, e procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Você conhece a história? Ananias reluta, ele fala: não, Deus, mas espera aí, esse camarada aí perseguia cristãos, o que vai acontecer comigo se eu for lá? Mas o Senhor fala com aquele profeta, enfim, ele obedece. E olha o que acontece quando Ananias chega, Atos 9, 17. Então Ananias foi, entrando na casa, e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. A partir dali, a vida de Saulo nunca mais foi a mesma. Sabe qual que é o nosso problema? A gente está tão acostumado a ouvir isso, que isso nem mexe mais com você. Nem glória você dá mais direito, nem ansiar mais por isso você anseia, muitas vezes nós ansiamos. Por quê? Ser cheio do Espírito, nós confundimos o ser cheio do Espírito com você ter uma visitaçãozinha, ou ter uma experiênciazinha com Deus, ou você está lendo a Bíblia ali, e beleza, que legal, que Deus falou comigo, abriu os meus olhos, eu entendi aquilo. Nós estamos falando de uma medida onde a nossa vida não será mais a mesma. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você ao longo da nossa jornada com Ele. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, de visitação em visitação. É algo que cresce, que é acrescentado, é um
acréscimo, e você então é mudado, a sua mente é mudada, a sua maneira de enxergar as coisas é mudada, nosso coração é mudado, nós somos transformados.